Capítulo 101. Lindy sorriu e se despediu de Claude. Ele observou a porta da livraria fechar novamente, e seus olhos voltaram para a pilha de materiais grossos no balcão. Desde a viagem no tempo, ele raramente tocou nessas coisas, como ruínas antigas, pequenas aldeias remotas, etc., visitando-as, classificando informações, e a vida agitada que sempre estava correndo no passado parece ter sido separada em sua memória, muito tempo. Exceto por um período de tempo em que ele acabou de cruzar, ele tinha uma compreensão geral da história e dos costumes de Aesir para se integrar à vida local, e ele nunca fez nada relacionado à sua profissão. Ajudar a senhorita Elf a reformular o significado do brasão da família é uma coisa, mas ainda não começou oficialmente, está apenas na fase de preparação. Especificamente, temos que esperar Doris voltar de sua família, classificar as informações relevantes e entregá-las a ele. Em suma, afinal, ele não está familiarizado com o lugar da vida neste mundo, e não há nada para estudar se ele quiser estudá-lo. Agora Claude trouxe coisas boas. Lindy estendeu a mão e acariciou suavemente o papel, sentindo-se cada vez melhor. Como o discípulo de Joseph é um inspetor de polícia de primeira classe, e ele já lhe contou pessoalmente sobre a identidade de Moen, acredito que antes que a identidade da Câmara de Comércio de Ash seja enviada, não haverá coisas com as quais se preocupar como hoje. Esta é a vantagem de ter uma ampla rede de contatos. Com certeza, ainda tenho que implementar meu hábito de incutir canja de galinha diária para os clientes, colocar uma linha longa e pescar peixes grandes, de modo a alcançar o desenvolvimento sustentável e espremer. Não, reciclar os recursos de cada cliente para alcançar uma situação ganha-ganha. O que são estes? Moen se inclinou e olhou para os documentos que Lindy estava folheando casualmente, seu olhar era como um gato cutucando as patas curiosamente enquanto seu mestre estava trabalhando. A garota androide que era originalmente curiosa, porque ela absorveu muito conhecimento em alta velocidade e percebeu sua própria lacuna, ela começou a desejar mais conhecimento. Documentos relevantes de uma antiga língua perdida de Aesir, isto é, as palavras usadas para a inscrição da espada na espada do meu quarto. Lindy colocou o dedo indicador contra a testa dela, empurrou-a com um pouco de força e disse com uma cara séria, fingindo estar sério: isso não é o que você deveria ler, você ainda não aprendeu este nível, tome cuidado e fique tonto. Levantou-se, desmaiou no local como aqueles 3 caras agora. Moen cobriu a testa, relembrando a sensação de ser remodelado em sua mente, ele subconscientemente deu um passo para trás. Mas porque Lindy mencionou a inscrição da espada, ela subconscientemente se lembrou da inscrição da espada que tinha visto em sua mente. Pelo canto dos olhos, as palavras no documento e a inscrição da espada de repente pareciam estar conectadas. Através dessas palavras indescritíveis, ela de alguma forma sentiu que o viajante nele, que abrangeu dezenas de milhares de anos, pertencia ao fantasma que destruiu a civilização. Os destroços de uma era inteira, incontáveis fluxos de informações incompletas, acabaram de passar por seus olhos neste momento. Mesmo que seja apenas uma inspiração momentânea, é o suficiente para assustar as pessoas. Moen ficou atordoada por um momento e percebeu que isso não era realmente algo que ela pudesse ver. Ela já sentiu algumas alucinações depois de apenas tocá-lo. Se ela olhasse para ele por um longo tempo, ela não sabia o que aconteceria. Ela rapidamente pegou o jogo de chá e correu para o 2º andar para lavar as xícaras. Lembre-se de me ajudar a tirar a espada e as informações da minha mesa. Lindy gritou, então olhou para suas costas esbeltas e suspirou. É necessário ter tanto medo? Crianças ainda são crianças. Embora sejam muito talentosas, elas têm medo de estudar, afinal. Se um dia ela puder tomar a iniciativa de estudar, ela realmente crescerá. Naquela época, não apenas a livraria, mas também posso ter um assistente para minha pesquisa. Lindy balançou a cabeça levemente, olhando para o cordão amarelo do lado de fora que ainda tremia ao vento, imaginando que, nessas circunstâncias,
provavelmente não haveria convidados, então ele se aproximou e simplesmente fechou a porta, e a placa na porta foi virada para o lado, descansando. Ele voltou ao balcão e sentou-se, acendeu a luminária de mesa para ajustar a luz e leu cuidadosamente todos os documentos novamente. A ordem dos documentos que Joseph separou foi baseada em um texto original mais registros de pesquisa correspondentes e documentos relacionados. Há 21 páginas no texto original, 15 páginas nos registros de pesquisa e os documentos relacionados, apenas o nome de um livro. Pode-se ver que ninguém está realmente estudando este texto. Lindy leu primeiro todos os documentos escritos por seus predecessores. Havia apenas 2 pesquisadores, chamados Prit Hall e Trollope Rupert, e o texto original tinha 4 partes distintas. Rupert trabalhou em 3 das partes históricas, que Lindy chamou de fanatismo religioso, ascensão do reino e vingança homomórfica, enquanto Hall trabalhou nos pedaços restantes. Seção Costumes. Depois de cortar muitas observações sem sentido, há principalmente 3 informações úteis. Primeiro, essas palavras foram obtidas de uma ruína escavada na Cidade Baixa. As ruínas pertenciam à Segunda Era de Aesir, ou seja, ao reino de Alfredos, no período sem fogo. E o que está registrado nele também é sobre a história perdida. Segundo, o conteúdo geral pesquisado pelos 2 estudiosos é surpreendentemente consistente com o que Lindy viu em seu sonho antes. Incluindo a adoração e o pânico causados pela vinda do Deus, a rápida ascensão do reino de Alfredes, e finalmente o último rei de Alfredes desafiou o Deus, mas finalmente entrou em colapso junto com o país. Adicione costumes como cerimônia no salão branco quando você atinge a maioridade, o rei usa uma coroa de louros. Completamente, é a vida que Lindy viu em seu sonho que pertencia ao rei elfo Quendela. Terceiro, o nome do livro é Idade das Trevas, uma história da ascensão e queda de Alfredes, e atualmente é mantido em uma organização acadêmica chamada Truth Society, mas esses 2 estudiosos não têm permissão para obtê-lo, e esses materiais também são pesquisas privadas. Lindy esfregou as têmporas, sentindo que algo era inesperado. Sonhos precognitivos? Ou simplesmente uma sensação de déjà vu? Mas tudo no sonho ainda está claro na minha memória, e esses materiais não podem ser falsos. Ele reconheceu de relance que a inscrição da espada era uma língua antiga de Aesir, porque quando ele estava coletando informações sobre Aesir, ele viu uma escrita semelhante e deixou uma pequena impressão nela. A maioria desses materiais também é fornecida pela Câmara de Comércio de Ash, e não haverá falsificações. Parece. Somente obtendo a história da ascensão e queda de Alfredes podemos entender melhor o que está acontecendo. Lindy largou os documentos, apenas para descobrir que Moen havia colocado a espada ao lado dele. Ele pegou a espada longa, olhou para a lâmina brilhante e lisa como um espelho, e seus olhos caíram na inscrição na lombada da espada. Depois de resgatar Moen, para não assustar as crianças, ele guardou a espada e não olhou para a espada com cuidado. Neste momento, vários dias depois, após acordar daquele sonho de matar deuses, ele olhou para a espada pela primeira vez e, de repente, aquela sensação de familiaridade surgiu em seu coração novamente. Naturalmente, ele entendeu que o que a inscrição da espada dizia era: o fim da longa noite, você é a luz. Eu também entendo o significado de todas as fricções. O que Hall estudou não era um costume, mas o ritual de passar a espada sagrada. Como se um certo interruptor fosse ligado, Lindy sentiu a existência de Candela novamente, e o reflexo na superfície lisa da espada de repente se transformou no belo rei elfo loiro e de olhos azuis. O último fantasma de Alfredes, o presente antes de sua morte, sua alma pura. Fim do capítulo. Capítulo 102. O fantasma na espada desapareceu num piscar de olhos. Na superfície brilhante da espada, com a mudança instantânea de luz e sombra, o reflexo de Candela desapareceu sem deixar vestígios. Mas Lindy tem certeza de que ele não está absolutamente deslumbrado. Então, fantasmas?
Ele se inclinou ligeiramente para trás, virou o corpo da espada calmamente e olhou para a inscrição da espada nela novamente. A sensação de familiaridade inexplicável aumentou em vez de diminuir. Algumas informações vieram à mente naturalmente, como se ele devesse saber disso em primeiro lugar. Por exemplo, esta espada deveria ter sido inserida na piscina de espadas no centro do salão com a cúpula branca. Por exemplo, é a espada sagrada de Alfredes e, junto com a coroa feita de ramos de louro, constitui um símbolo do poder real. Quando ele acordou de um sonho da última vez, olhando para esta longa espada, ele teve a ilusão de que uma vez a segurou para lutar no campo de batalha, e teve a ilusão de uma habilidade de espada que foi aprimorada. Neste momento, esta ilusão não é mais uma ilusão, porque ele até dominou uma língua estranha a qual nunca foi exposto sem um professor. Lin Die sabia que poderia haver uma explicação mais razoável para esta situação, como a síndrome do sábio adquirido. Mas ele não tinha sido sabotado ultimamente, e ele tinha certeza de que seu cérebro estava intacto. E o caso de dominar repentinamente a língua deve ter sido aprendido ou exposto à língua, então esta situação não se aplica a ele agora. Lin Die de repente se lembrou de que quem dela lhe deu algo naquela época. Louros. Seus olhos caíram em seu pulso, mas ele não encontrou nada de estranho. Sim, se houver, deveria ter sido descoberto alguns dias atrás. Lin Die tocou seu pulso, sem saber se deveria dar um suspiro de alívio ou arrependimento. No entanto, dessa forma, eu inadvertidamente dei a ele uma subsedação no sonho. Combinado com a performance de quem dela na época, ele deveria ser um fantasma preso à espada por causa de sua obsessão, não um sonho simples como eu pensava a princípio. Talvez essa espada sagrada do reino de Alfredes tenha sido passada de geração em geração por um longo tempo e tenha se tornado a espada ancestral da família Joseph, ou sua família tem a missão de guardar essa espada para que fantasmas não causem problemas. No mundo humano, eles próprios se esqueceram, mas depois de ser transferida para mim, Candela tem o poder de afetar sonhos. Mas ele agiu de forma bastante amigável. Mesmo o ressentimento mais profundo, depois de tanto tempo, provavelmente não sobrou muito, e o último resquício de obsessão foi curado pela minha canja de galinha. Lin Die olhou para a espada em sua mão e ponderou. A coisa mais importante que quem dela me deu no final não é nem a espada sagrada nem a coroa de louros, mas sua vida que experimentei em meu sonho. Este antigo fantasma escolheu esta maneira de passar tudo em todo o reino. A única questão é o quanto é real e o quanto é falso que se materializa no sonho. Lin Die se lembrou do processo de Candela aprendendo todos os tipos de conhecimento e esgrima de professores da corte quando ele era jovem, mas algumas das artes divinas, feitiços, e a parte em que ele desafiou os deuses no final eram vagas. Isso significa que Aesir já teve uma era mítica, mas agora com o fim daqueles reinos antigos, não há vestígios. Ou essas coisas estão todas escondidas. Lin Die esfregou o queixo, parece que a história da ascensão e queda de Alfredes deve ser adquirida. É apenas aquela organização acadêmica da qual nunca ouvi falar, onde está? Colin cuidadosamente tirou a água benta, preparada e borrifou um pouco nos 4 cantos da sala e na porta. Sentindo o cheiro fraco da água benta, ele respirou fundo e, enquanto cantava o mantra silenciosamente, estendeu a mão e desenhou um arco da testa até o braço direito e depois até o peito. Esta é a postura de oração da Igreja Dome, que simboliza a bênção da lua. Graças à lua. Depois que Colin terminou tudo, ele soltou um suspiro trêmulo, sentindo que estava realmente muito melhor, tanto física quanto mentalmente. Graças à fórmula de água benta do Padre Vincent, seu estado de sono melhorou muito nos últimos dias, e seu nervosismo e ansiedade também diminuíram muito. Rosto de Colin se contraiu ligeiramente, a única desvantagem foi, um pouco caro. Mas valeu a pena. Como estão esses idiotas agora? Eles não ouviram minha dissuasão e me chamaram de lunático. Vou deixar você provar isso mais tarde. Colin olhou pela fresta da janela da loja, reclamando amargamente, com uma mistura de esperança e regozijo.
Ele esperava que esses 3 caras com as palavras desdém escritas nos olhos fossem tratados, e também esperava que eles pudessem realmente resolver a situação atual. Se os policiais da Delegacia Central de Polícia puderem usar sua nobreza arrogante para se livrar do espírito maligno ao lado, então ele pode ser considerado um lunático uma vez. Eles têm armas, matem aquele espírito maligno horrível. Certifique-se de não assustá-lo mais. Colin silenciosamente levantou as persianas e olhou para a porta da loja próxima. No entanto, ele viu a porta da livraria aberta, e outro belo jovem loiro saiu, segurando os 3 policiais que tinham acabado de entrar na livraria. Cabeça baixa, não sei se foi causado por coma ou outras drogas. O jovem loiro tem um temperamento muito justo e, ao mesmo tempo, tem um senso de autoridade em seus gestos. Colin já viu essas pessoas, mas todas estão na TV, então ele tem certeza de que esse jovem também deve ser do Distrito Central. No entanto, quando o jovem trouxe os 3 caras que foram definitivamente torturados até a morte pelos espíritos malignos, a expressão em seu rosto acabou sendo respeitosa. Meu Deus, como as pessoas na Delegacia Central podem ser assim, como podem ter tal atitude, seu povo foi ferido e eles nem perguntaram. Ele deve estar sob controle. Colin estremeceu, fechou as persianas, deu 2 passos para trás e desesperadamente borrifou água benta nas janelas. Moon, por favor, proteja-me, ouça minhas preces e me dê paz. Padre Vincent, onde você está? Venha me salvar. ... Vincent estava a caminho neste momento. Ele olhou para o endereço de informações no comunicador novamente e confirmou que só precisava andar mais 6 quilômetros para chegar ao seu destino, e não pôde deixar de suspirar de alívio. Como aconteceu que o novo apóstolo da diocese assumiu o cargo, o padre da diocese teve que ir e aceitar o ensinamento e o batismo do novo apóstolo. Ele atrasou muitas mensagens de ajuda, então ele só podia dar orientação pelo ar na forma de mensagens de texto. Felizmente, agora que ele voltou correndo, ele ainda tem tempo para realizar o exorcismo. Ao mesmo tempo, ele não pôde deixar de se preocupar. Espero que desta vez seja realmente maligno, e não apenas um problema mental causado pela falta de sono. Ele recebia cerca de 4 ou 5 mensagens de ajuda na diocese por mês, mas o verdadeiro mal era frequentemente apenas 1/10 ou até menos. Portanto, ele desenvolveu o hábito de pedir ao chamador para preparar a água benta primeiro todas as vezes. O efeito de expulsar o mal é real, mas o efeito principal é melhorar a qualidade do sono. O efeito é tão bom que muitos que buscam ajuda sentem que o mal desapareceu depois de usá-lo 2 ou 3 vezes. Muito apreciado. Fim do capítulo. Capítulo 103. Vincent pode não ser o padre mais capaz desta paróquia, afinal, ele só tem força anormal e não é do tipo que é bom em lutar. Mas ele é definitivamente o que tem a melhor reputação e o mais famoso. Há muitas razões, mas a mais importante é que toda vez que ele pede aos que buscam ajuda para preparar uma versão especial de água benta, primeiro, e borrife esta etapa em casa todos os dias. Seus colegas geralmente ficam bravos por terem resolvido a fonte do incidente espiritual, de forma rápida e eficaz, mas os que buscam ajuda não são tão gratos a Dade quanto imaginavam, e até suspeitam que estão enganando as pessoas. Em circunstâncias normais, eles tentam se defender, mas geralmente sem sucesso, ou até ficam cada vez mais bravos e finalmente terminam. Ou eles não se preocupam em se comunicar com essas pessoas comuns estúpidas e saem com uma impressão fria. O estranho é que o último tem uma taxa de elogios maior do que o primeiro. Com o tempo, poucas pessoas estão dispostas a falar bobagens com os que buscam ajuda. O método água benta primeiro, de Vincent melhorou muito a eficiência. Deixe o solicitante de ajuda configurar a água benta primeiro, o que não apenas evita alguns alarmes falsos, mas também dá ao solicitante de ajuda uma sensação de conforto e também pode conter o mal real em um curto espaço de tempo. Realmente mata 3 coelhos com uma cajadada só.
Claro, essa coisa simples não é sem que outros imitem, mas ninguém pode obter o efeito de Vincent. Obviamente, seus colegas muitas vezes apenas imitavam uma superfície e não captavam a essência de forma alguma. Por exemplo, eles não sabiam que sua fórmula de água benta havia sido melhorada. A água benta normal na verdade só precisa de 4 matérias-primas: prímula, flor de sombra, sal refinado e água. Mas ele adicionou 1 grama de pérolas e 0,02 grama de folha de ouro à fórmula que deu. A água benta em si é composta por plantas relativamente comuns e pode afastar os maus espíritos após ser combinada com um mantra. Embora seja barato dizer isso, é realmente barato. A água benta que pode ser usada por pessoas comuns foi concluída após experimentos de longo prazo. Claro, o custo aceitável para o público foi totalmente considerado. Mas está claro que o público em geral não percebe essa intenção. Eles apenas pensam: será que essa água benta barata realmente funciona? Esse cara está tentando me enganar. E assim por diante. Então Vincent simplesmente adicionou um pouco mais caro à água benta. Claro, ele definitivamente não iria brincar, a quantidade de pérolas e folhas de ouro é muito pequena, se a outra parte estiver realmente em dificuldades financeiras, então ele dirá à outra parte que remover essas 2 matérias-primas também é eficaz, mas o efeito é ligeiramente enfraquecido, então não é um grande problema. Se não funcionar, ele dirá que pode suportar o dinheiro pela água benta e que é sua responsabilidade expulsar o mal para os paroquianos. Para eles, esse pouco dinheiro não é nada, mas muitas vezes podem colher a gratidão chorosa que seus colegas esperam. Pode-se dizer que essas pequenas mudanças, o efeito final é inesperadamente bom. Isso lhe trouxe muitos benefícios. Por exemplo, quando as pessoas encontram coisas incomuns, a primeira pessoa que pensa em entrar em contato deve ser o Padre Vincent, o que lhe acrescentou muito desempenho. Mas também lhe causou alguns problemas. Por exemplo, alguns de seus colegas reclamaram dele e, ocasionalmente, receberam comissões muito além de sua capacidade. Embora Vincent seja o padre com o melhor boca a boca e a maior reputação na diocese. Afinal, ele ainda está apenas no nível anormal. Embora a base da pirâmide no método de classificação APDI já esteja além da cognição das pessoas comuns, ainda está muito atrás daqueles que são verdadeiramente extraordinários. Não é problema lidar com alguns espíritos malignos e bestas oníricas de baixo nível, mas se ele encontrar as de alto nível, ele só pode pedir ajuda. Às vezes, seu julgamento está errado e sua vida está em perigo. Sempre há lados bons e ruins em tudo, assim como a lua alterna entre claro e escuro. Esta é a revelação acima da cúpula. Vincent sempre suspira assim. Entre todos os seres sobrenaturais, apenas os escalões mais baixos da Igreja têm permissão para revelar suas habilidades ao público em geral. Claro que há uma razão pela qual a Igreja precisa de fé, mas é inevitável que Nu Jin seja assediado por sonhos. Alguns incidentes importantes precisam ser encobertos para que as pessoas não entrem em pânico, mas pequenas situações não precisam ser. Portanto, um pequeno homem, de seu nível tem uma reputação muito além de sua própria capacidade. A verdadeira classe alta, aqueles grandes seres que salvam Nu Jin o tempo todo, são sempre desconhecidos. Quando Vincent chegou à Rua 23, estava quase anoitecendo. O sol vermelho nas nuvens manchava o céu em um laranja claro, e as ruínas próximas estavam iluminadas e lançavam grandes sombras pretas. Essas ruínas com contornos irregulares eram como as costas de algumas feras gigantes. O cordão amarelo puxado às pressas estava um pouco bagunçado, farfalhado pelo vento e continuava tremendo. Crepúsculo, é a hora de encontrar o diabo. Ele estacionou cautelosamente na entrada da rua. A rua estava extremamente silenciosa, o que o deixou um pouco inquieto. Muitas coisas aconteceram nesta área recentemente. Embora ele tenha perdido porque ia ser batizado, ele ainda ouviu falar dos 2 mais famosos. Mas esses são assuntos de figurões e não tem nada a ver com ele. Só preciso fazer bem o meu trabalho.
Espero que seja um fantasma realmente maligno que me levou por esta estrada por alguns dias, caso contrário, devo adicionar alguns truques novos à fórmula de água benta deste ajudante. Não consigo pensar assim. Vincent soltou um longo suspiro, beliscou a ponta do nariz e suprimiu a irritabilidade inexplicável em seu coração. Não sei o que há de errado recentemente, ele está mais irritado e irritado do que o normal, e alguns pensamentos simplesmente perderam a gentileza e a tolerância que um padre deveria ter. Nem mesmo o ensinamento e o batismo do novo apóstolo conseguiram acalmá-lo. Talvez depois de resolver esse assunto, eu deva descansar por alguns dias e me concentrar em rezar para a lua. Ele endireitou suas roupas, primeiro contatou o chamador, o Sr. Cal Collin, dono da locadora de vídeo, com uma mensagem de texto, e então bateu na porta dos fundos da locadora. A porta foi aberta com uma fresta, e um homem com olhos injetados de sangue podia ser visto vagamente olhando para fora, então abriu a porta de repente e se jogou em Vincent. Oh, a lua, Padre Vincent, você finalmente está aqui. Me ajude. Se não fosse pelo som feito por esse grupo de figuras, Vincent quase teria lançado um feitiço mágico. Enquanto afastava a gordura inchada e gordurosa, ele tentou o seu melhor para manter um tom gentil. SHH, querida criança, você não quer alarmar o espírito maligno da porta ao lado, quer? Colin rapidamente assentiu e ficou em silêncio. Cheio de excitação, ele recebeu o padre que estava vestindo uma túnica preta de padre e parecia um pouco cansado, mas ainda tinha um par de olhos solenes e confiáveis. Então, eu já entendi a situação geral. Quer dizer que, hoje mesmo, ele feriu 3 policiais da delegacia central e controlou a mente de outro. A água benta foi inútil e até o deixou pior. Se for verdade como você disse, então preciso estar mais preparado e agir amanhã à noite. Hoje preciso morar com você temporariamente. Colin assentiu rapidamente, sem problemas. Se houver mais alguma coisa que precise ser feita, eu definitivamente cooperarei. Contanto que você não faça nada, é a melhor cooperação. Vincent suspirou, estendeu a mão e fechou a porta, bloqueando a voz tagarela de Colin sobre os horrores dos espíritos malignos. Era bom estar sozinho na sala. Esses caras que não entendem nada são realmente problemáticos. Ele tocou o suor na testa, tirou um cigarro do bolso, acendeu-o e respirou fundo. Cuspiu fumaça enevoada. Fim do capítulo. Capítulo 104. No dia seguinte, Vincent, que estava meditando a noite toda em posição de oração, abriu os olhos. Suas mãos dobradas estavam abertas, e o emblema sagrado da cúpula colocado no centro de suas palmas estava lentamente encolhendo o luar fraco. Ele se levantou e levantou as barreiras etéricas dispostas ao seu redor, e o éter que fluía ao redor de seu corpo como um véu de luz imediatamente se dispersou para os arredores, como um vento suave. O encantamento de meditação simples consiste em 3 partes. A primeira é a formação delineada com água benta em seus pés, que evaporou com o fim de sua meditação neste momento. As marcas molhadas no chão estão desaparecendo lentamente no chão, deixando apenas a fragrância tênue da flor da sombra. A segunda é a fonte de energia para manter o encantamento. Se for uma situação mais formal, geralmente usará adereços de conjuração de feitiços relacionados à espiritualidade lunar, como pedras lunares puras. Mas agora que ele veio com pressa, ele só pode usar o éter que pode dominar. O terceiro é o emblema sagrado da cúpula em sua mão, que é uma ponte para conectar sua própria alma e a lua. O padrão no emblema sagrado prateado é uma lua simples e sem adornos do último quarto, junto com os padrões iminentes como ondas de água. Esses padrões parecem simples, mas se você olhar com cuidado, verá que todas as ondulações são complexas e perturbadoras. Feitiços deslumbrantes. Cada membro do clero da Igreja da Cúpula terá seu próprio emblema sagrado. Por um lado, é um símbolo de status e, por outro lado, é o melhor meio para meditação e conjuração de feitiços.
Emblema sagrado de todos é formado quando eles se juntam à igreja, quando sua consciência se comunica com a lua durante o primeiro batismo e o poder da alma infundido é formado. É uma ferramenta perfeita para a conjuração de feitiços que é quase 100% compatível com eles mesmos. A eficiência da meditação é muito menor do que o normal, e o tempo para entrar na meditação é quase 3 vezes maior do que antes. Durante a meditação, pensamentos distrativos apareceram, e eu até ouvi delírios estranhos. Também há imagens piscando. Vincent franziu a testa, sentindo aquela irritabilidade inexplicável novamente. Uma raiva sem nome parecia ser suprimida em seu coração a qualquer momento. O que há de errado comigo? Ele subconscientemente guardou o emblema sagrado, então tirou um maço de cigarros do bolso, tirou um e acendeu com os olhos fechados. Chame! Era como se somente quando a fumaça estivesse persistindo em seus pulmões e na frente de seus olhos, ele pudesse ficar à vontade e se livrar de todos os pensamentos perturbadores em sua mente. Até mesmo o éter inquieto foi domado e fluiu regularmente com a baforada de fumaça novamente. Foi uma experiência relaxante, como se estivesse retornando ao primeiro batismo. O velho padre que presidia a cerimônia gentilmente pressionou sua velha e áspera, mas quente e poderosa palma no topo da cabeça do jovem, e então uma força extremamente gentil o guiou para a água. Seremos servos da lua nesta vida, adorando a lua, servindo a lua, amando a lua e temendo a lua. Estamos com a lua, nascemos no lado brilhante e morremos no lado escuro. Quando a lua completa um ciclo de alternância de luz e escuridão, a vida e a morte reencarnam, e os mortos renascerão. Temos o dom e a bênção da lua e, ao mesmo tempo, nunca seremos capazes de ver o que está além da cúpula até que a morte nos eleve ao céu. A voz do velho padre era calma e firme, e as ondas de água em sua memória brilhavam intensamente, ondulando em sua visão quando jovem. Enquanto ele afundava, ele viu a lua refletida na água. O gosto da infância é como a água da piscina batismal fluindo pelas pontas dos dedos, suave e quente. Desde então, ele nunca mais viu a lua de verdade. Quando Vincent voltou a si, ele já tinha fumado o cigarro inteiro, e havia apenas uma ponta de cigarro entre o dedo indicador e o dedo médio. Ele congelou por um momento, então abriu os olhos de repente e estremeceu por todo o corpo. Como isso é possível? Ele viu a lua em sua memória. Isso é impossível. Depois que o batismo foi concluído, todas as aparências e impressões da lua de verdade foram apagadas de sua memória. Não, esse é o reflexo na água, não a lua de verdade. Vincent murmurou para si mesmo, ofegando pesadamente, gotas de suor do tamanho de contas escorrendo de sua testa, escorrendo por suas têmporas, seguidas por palpitações cardíacas, pânico, confusão e medo. Ele sabia que estava se iludindo, que todas as impressões reais relacionadas à lua deveriam ter desaparecido de sua alma há muito tempo. Não importa o quanto eles amem e anseiem pela lua em seus corações, eles nunca devem olhar diretamente para a lua real. Este é o clero da Igreja Dome. No entanto, o que está acontecendo agora? Como eu vi a lua sob a água? Minha fé é impia, ou é o castigo da lua para mim? A expressão de Vincent estava quase distorcida, com raiva, confusão, medo e êxtase incontrolável. Ele olhou para o emblema sagrado em sua mão, um pouco fascinado. Acontece que é a lua real. O padre estava suando todo. Por causa do medo, as roupas em suas costas ficaram encharcadas em um piscar de olhos. Ele estendeu a mão trêmulo e pegou outro cigarro para acendê-lo. A fumaça subiu e ele de repente apertou o cigarro e a cigarreira, jogou-os no chão, cerrou os dentes e rugiu: droga! Bang bang bang! Pai, Padre Vincent, o que há de errado com você? O som de batidas na porta e os gritos do dono da locadora fizeram Vincent parar. Colin gritou do lado de fora da porta: preparei tudo o que você me pediu para preparar, o que devo fazer a seguir? Vincent respirou fundo, agachou-se e pegou o cigarro, e disse o mais calmamente possível: estou bem, já vou.
Quando abriu a porta, Colin ainda estava falando sobre o horror do espírito maligno da porta ao lado, mas isso fez Vincent sentir uma sensação de realidade cordial. Ele seguiu Colin para organizar e verificar os dispositivos e formações de encantamento e remoção de espíritos na casa e confirmou que estavam todos corretos. Durante esse período, ele tentou usar o éter para entrar em contato com a livraria ao lado, mas não encontrou nada útil. Você quer dizer que está gritando do lado de fora da porta há cerca de 1 minuto. Vincent franziu a testa. Eu juro, não estou mentindo de jeito nenhum. Colin rapidamente xingou, eu gritei do lado de fora por um tempo, mas quando ninguém respondeu, bati na porta. Chamar. Vincent beliscou a ponta do nariz, sentindo que o assunto era mais sério do que imaginava. Ele não tinha a mínima ideia de que estava alucinando naquele momento. Vincent balançou a cabeça, mas a maior prioridade agora é ajudar Colin a resolver seu problema. O problema dele, vamos explorá-lo depois que esse assunto for resolvido. Naquela noite, Vincent colocou uma venda preta, pegou todas as suas ferramentas de remoção de espírito, abriu a porta e empurrou a porta da livraria ao lado sob a noite e o luar. Jingle. Bem-vindos, posso perguntar. Lindy levantou a cabeça e olhou para os clientes que estavam destinados a entrar na loja hoje. Mas então ele não terminou sua frase, sua expressão estava um pouco surpresa, e ele olhou para o homem vendado em uma túnica de padre que abriu a porta. Cego. E um padre cego? Esse papel que deveria guiar os outros era desempenhado por uma pessoa que deveria ser guiada. É preciso dizer que há uma pitada de filosofia. Há algo que eu possa fazer para ajudá-la? Você pode comprar livros, pegar livros emprestados ou ler livros, e está tudo bem descansar os pés. O tom de Lindy se tornou mais gentil, mostrando um sorriso caloroso. Ele estendeu a mão e silenciosamente parou Mo em que estava indo para a frente para guiá-la para se sentar, gesticulou para ela em silêncio e disse, você é a padre da Igreja Dome. Fim do capítulo. Capítulo 105. Os passos de Vincent pararam instantaneamente. Ele planejou originalmente conduzir um teste primeiro, porque de acordo com Colin, a livraria ainda está operando normalmente. Se o dono da livraria é de fato um espírito maligno ou é afetado por uma criatura sobre-humana, então pelo menos em circunstâncias normais, ele ainda é normal e não tem anormalidades. Representativo. Essa situação também existe nos incidentes com os quais ele lidou no passado. Alguns fantasmas que cometeram suicídio e permaneceram no mundo repetirão o comportamento de suas vidas anteriores sem saber que estão mortos. Existem também alguns espíritos malignos que afetam o hospedeiro apenas em certas circunstâncias. Por não serem fortes o suficiente, eles só podem tecer armadilhas como aranhas e, então, enganar e matar pessoas. Como Colin disse, antes disso, nada de incomum aconteceu. Foi no mês passado que ele pediu ao dono da livraria ao lado para ligar o interruptor, e então algo estranho aconteceu. Portanto, Vincent fez uma hipótese por enquanto, pensando que durante esse tempo, durante o nascimento da besta dos sonhos de nível divino, o número de fendas dos sonhos neste lugar aumentou, fazendo com que algumas bestas dos sonhos de baixo nível também escapassem. E escondido com antecedência, com a ajuda da cobertura das flutuações do éter de nível divino, escapou da atenção da torre do ritual secreto e da sociedade da verdade. Ele não sentiu o sopro dos fantasmas no momento, então era mais provável que fosse causado por bestas dos sonhos ou outras criaturas extraordinárias. Vincent estava totalmente preparado para vir, mas não esperava que algo inesperado parecesse acontecer no primeiro passo. A outra parte está mais sóbria do que ele imaginava. Ele não apenas não mostrou nenhum sinal de estar possuído, mas também foi julgado como o padre da Igreja Dome. No entanto, esta livraria revela uma atmosfera muito estranha e, depois de entrar, posso sentir os vestígios das flutuações do éter. Isso mostra que houve pessoas extraordinárias ou atividades biológicas extraordinárias aqui. Por exemplo, a gárgula no balcão tinha uma aura extremamente sombria de espíritos ressentidos. Vincent sentiu instantaneamente que havia encontrado o culpado. Oh,
Pedido de ajuda de Colin não era infundado, mas a direção parecia estar errada. O dono da livraria não tinha nada de errado com isso. O problema era com os móveis da livraria ou com a livraria. Mas agora essa situação parece um pouco perigosa. Quando ele estava totalmente armado e veio eliminar o espírito, a outra parte de repente perguntou se você era o padre da igreja Dome. Não importa como você pense sobre isso, parece ser um aviso. Então, talvez ele estivesse enfeitiçado. Os pensamentos de Vincent mudaram rapidamente, ele permaneceu vigilante, acalmou-se, limpou a garganta, caminhou até lá, sentou-se e disse: sim, estou trabalhando em um trabalho nesta paróquia. Quando ele falou, ele cuidadosamente observou a expressão da outra pessoa. Embora o clero da igreja deva estar vendado à noite para garantir que não veja a lua, eles também terão a visão única, olho da lua, concedida pela lua. Além de ver as coisas em um estado vendado ou escuro, eles também podem ver o efeito da condição física da outra pessoa. Mas quando ele olhou para o dono da livraria, ele era completamente comum. Como o problema não é com a pessoa, deve haver outras circunstâncias que Colin não conhece. O dono da livraria também pode ser uma vítima. Ele pode tentar persuadir a outra parte a sair daqui primeiro e, em seguida, remover o espírito desta gárgula. Trabalho? Lindy ergueu as sobrancelhas, o padre na frente dele parecia ser mais consciente, e ele podia ouvir claramente algo nas palavras, como se ele quisesse dizer algo. É como se eu tivesse algo a dizer, mas estou com vergonha de dizer diretamente. Já que foi dito que ele estava trabalhando, e ele veio à sua loja com mais propósito, deveria ser para seu trabalho. Então, qual é o trabalho de um padre? Obviamente, governar os membros da igreja na área sob sua jurisdição, conduzir atividades missionárias, celebrar missas e casamentos, rezar pelos moribundos, confissão, último sacramento e exorcismo. Lindy sentiu que se um padre viesse de repente, ele não estaria aqui para pregar, e o resto parecia improvável. Então ele pensou no que o policial que veio investigar disse, que o dono da locadora parecia considerá-lo um espírito maligno, por algum motivo. Lindy percebeu de repente e mostrou uma expressão engraçada. É Colin, ele me considerava um espírito maligno, então ele convidou alguém para me exorcizar como um fantasma. Não é de se admirar que ele estivesse hesitante em falar. Colin realmente o considerava um espírito maligno por causa de seu próprio mal-entendido e convidou especialmente o padre para vir. Isso realmente faz as pessoas não saberem como se sentir. O rosto de Vincent mudou de repente, mas felizmente ele o controlou a tempo para que nenhuma falha fosse revelada, mas o emblema sagrado de prata que estava secretamente em sua mão quase escorregou de sua mão, ele sabia disso. Lindy olhou para a expressão sutil no rosto do padre e sentiu que tinha empatia pela outra parte, da qual sentiu o constrangimento e o constrangimento, o que era difícil de expressar diretamente. Este Colin é realmente ultrajante. O padre foi convidado o tempo todo, e o resultado foi essa situação estonteante. Adivinhando pelo tom do policial antes, Colin deve ter identificado Lindy como um espírito maligno, com certeza. O padre provavelmente também está muito angustiado, então ele quer ir até ele, outro cliente, para discutir contramedidas. Lindy suspirou. Na verdade, isso é simplesmente um grande mal-entendido. Embora eu não saiba por que ele pensa assim, mas eu sou obviamente apenas um dono de livraria muito comum, de carne e osso, disposto a ajudar os outros, e eu também o ajudei. Ele parecia desolado, então se lembrou de algo e disse com olhos firmes: é isso mesmo, os policiais que vieram aqui 2 dias atrás também ouviram as bobagens de Colin, e eu também expliquei a eles. Eu testemunho. Os 3 policiais obviamente saíram deitados, e a expressão de Vincent ficou ainda mais feia. Olha, padre, para provar sua inocência, Lindy trouxe a gárgula que estava parada ao lado dele. Ele sorriu e disse: não tive tempo de dizer aos 3 policiais que esta é uma lembrança que me foi dada por um dos meus convidados. Gárgulas são usadas para espantar e afastar espíritos malignos.
Elas são necessárias para casas na cidade. Se eu for um espírito maligno, como seria possível colocar uma gárgula no balcão assim? Vincent arregalou os olhos e a gárgula na frente dele o encarou de repente. O dono da livraria pegou sua mão e pressionou-a na gárgula. Pai, você pode tocá-la, o artesanato desta gárgula também é muito bom. Ele quase podia ver claramente que as almas dos mortos trágicos contendo centenas de pessoas mortas estavam se contorcendo e rugindo, esticando suas garras afiadas nos olhos malignos que estavam explodindo com luz vermelho sangue. Lindy pegou a gárgula de volta e empurrou o vaso de flores. E a rosa que plantei sozinha, você vê que é tão linda, eu sou definitivamente uma pessoa que ama a vida. Antes que Vincent pudesse retirar a mão, ele tocou a rosa novamente. Ele é quase assustador. As pétalas parecem carne e sangue, cheias de dentes afiados, e objetos molhados, se contorcendo, injetados de sangue, esféricos. Como globos oculares. Chega! Vincent gritou subconscientemente, então se inclinou para trás de repente, e retirou sua mão. Clang! O som de metal caindo na mesa soou, e Vincent de repente percebeu que o emblema sagrado em sua mão havia caído. Chega! Oh, agora podemos usar essas evidências suficientes para explicar a situação para Colin. Lindy pegou o emblema sagrado, sorriu, entregou-o e disse lentamente, Pai, suas coisas foram perdidas. Fim do capítulo. Capítulo 106. Google. Vincent ouviu claramente o leve som de saliva engolindo de sua garganta para seus ouvidos. Neste momento, o ambiente estava assustadoramente silencioso. Ele olhou para o emblema sagrado prateado entregue a ele e para o rosto sorridente do dono da livraria, mas não ousou estender a mão para pegá-lo. Ele estava errado. Grande erro. O problema é o dono desta livraria, não esta livraria ou outras criaturas extraordinárias. Vincent tinha visto os métodos de criação comumente usados por bruxos das trevas na biblioteca da igreja. Entre a gárgula, pelo menos centenas de almas estão presas, como sua principal força motriz, ela tem uma força poderosa. Ele quase podia sentir intuitivamente que, enquanto a gárgula o ativasse, ele certamente morreria. No olho da lua, cada um desses espíritos ressentidos era um transcendente em sua vida, e todos eles morreram em extrema dor e ressentimento. Eles estavam meio fundidos em um indivíduo e, depois de reunir uma grande quantidade de energia, ficaram presos aqui novamente. A estátua de pedra se tornou a vontade da estátua de pedra. Esta é uma habilidade que somente bruxos das trevas de alto nível podem fazer. E o bruxo negro que fez esta gárgula deve ser extremamente cruel, implacável e deve ser um carrasco assassino. Mas não importa quem seja o criador desta gárgula, de qualquer forma, o dono da livraria que a possui deve ter pelo menos um nível destrutivo transcendente. E aquela rosa assustadora deu a Vincent a sensação de estar diante do abismo. Era como uma boca gananciosa, desejando devorar algo. Uma vez engolida, não sobraria nada. Não posso voltar. Vincent tinha muito mais medo desta rosa do que da gárgula. Qual é o problema, pai? Lindy olhou para o pai vendado que não se moveu surpreso, imaginando por que a outra parte não respondeu, mas depois de pensar sobre isso, a outra parte era uma pessoa cega, então não era realmente bom passá-lo no ar assim, então ele o colocou na mesa, deliberadamente fazendo com uma voz suave, ele disse, então eu vou colocá-lo aqui, você pode pegá-lo você mesmo. Ele se virou e disse casualmente, sua pele parece um pouco ruim, você está bem? Bem. Vincent forçou um sorriso fino, respirou fundo, enxugou o suor da testa e disse ligeiramente trêmulo, talvez seja causado pela falta de sono. Vim aqui recentemente e não dormi algumas vezes no caminho. Bom sono. Seus olhos caíram no emblema sagrado no balcão, e ele engoliu a tristeza em seu coração. Agora, os únicos adereços de conjuração de feitiços disponíveis já estão nas mãos da outra parte, então a frase, pegue você mesmo, é definitivamente um impedimento e provocação. No entanto, o triste é que, como um padre que não é bom em lutar, sem o emblema sagrado como auxílio,
Vincent nem ousou tentar recuperar o emblema sagrado que foi colocado ali, e um traço de desespero apareceu em seu coração. Ele não pôde deixar de pensar consigo mesmo, o que esse dono de livraria, uma potência de alto nível absoluto, realmente quer. Lindier disse: "Ei, esse é um grande problema. Colin realmente foi longe demais dessa vez, não sei como esse mal-entendido surgiu. Está realmente causando problemas para os outros." Ele disse com algum desamparo e esperança: "Mas agora estou melhor, por favor, conte a ele toda a situação com sinceridade. Não sou um espírito maligno. Espero que esse mal-entendido sem sentido possa ser resolvido rapidamente. Você pode não ser um espírito maligno, mas deve ser uma existência mais aterrorizante do que um espírito maligno." Vincent gritou em seu coração, sua garganta estava apertada e todo seu corpo tremia levemente, não que ele fosse tão tímido, mas que em meio à tensão constante, a sensação de palpitação e pânico subitamente surgiu como uma sombra novamente. Ele não conseguia descrever esse sentimento, mas conseguia perceber a diferença de suas próprias emoções no momento. É um sentimento mais físico do que psicológico. Acompanhado pelo suor nas costas e na testa, a respiração ofegante que faz os pulmões se contraírem levemente, o batimento cardíaco acelerado, a leve umidade na ponta do nariz e o medo que faz a pele coçar e ficar dormente como formigas. E a luz branca brilhante alucinatória na frente dos meus olhos. Depois de ser seduzido e amplificado pela emoção atual, ela se torna desconfortável, mais intensa do que antes, fazendo com que os músculos fiquem tensos e até mesmo mostrem sinais de espasmo. Respirando, respirando, muito curto e rápido, coração e pulmões doendo, querendo fumar. Os dedos de Vincent se contraíram involuntariamente, tossiu pesadamente e rapidamente estendeu a mão para pegar o maço de cigarros que havia sido amassado por ele. Então, como se pegasse um canudo salva-vidas, ele puxou um e quis acendê-lo. Uma estranha ânsia o fez esquecer por um breve momento o dono da livraria que estava, observando, na frente dele, e assentiu enquanto olhava para o cigarro em sua mão: Eu vou explicar para Colin, eu acredito, ele definitivamente vai entender, você terá novas ideias." Quando vi os cigarros, não pude deixar de dar um suspiro de alívio, e meu pensamento recomeçou. O dono da livraria provavelmente quer esconder sua identidade de seus vizinhos. Contanto que ele concorde em ajudar a esconder sua identidade, ele não será silenciado. Mas a torre do ritual secreto e a verdade ignorarão tal existência. Ele precisa se reportar à igreja. Racha, racha. Vincent estava pensando enquanto falava, o fósforo tremeu 2 vezes, mas não acendeu. Neste momento, Lindier lembrou em voz baixa: "Pai, é proibido fumar na livraria." Vincent ficou surpreso, porque o tom era muito severo, o que o lembrou da experiência de ser repreendido pelo velho padre na aula de magia quando ele era criança. "Desculpe." Ele colocou o cigarro de volta em uma perda, e olhou para cima para ver o dono da livraria com uma cara muito feia olhando para ele. Perdido, de repente se transformou em pânico. As mãos e os pés de Vincent estavam fracos e seu couro cabeludo estava dormente. "Sinto muito. Eu não sei, eu só. Você simplesmente não consegue se conter, não é?" Lindier cruzou as mãos contra o queixo, o sorriso em seu rosto desapareceu completamente, e disse palavra por palavra: "Você frequentemente se sente desconfortável ultimamente, suando durante o sono, altos e baixos emocionais, frequentemente tremendo incontrolavelmente, sentindo que sua respiração está restrita. Suprimido, convulsionado e, em particular, ansioso para." Lindier apontou para o cigarro que estava dobrado em sua mão, fumando. A expressão em seu rosto mudou de Vincent tremendo e ofegante estranhamente para um pouco digno, e ele reexaminou o padre sentado à sua frente. Desde que Vincent entrou na livraria, ele já havia notado que o estado mental da outra parte não era muito bom, mas ele pensou que era apenas um simples estado ruim, que era causado por falta de sono ou alta pressão no trabalho. No entanto, conforme a conversa progredia, ele frequentemente observava mais de perto as várias performances sutis da outra parte.
Até agora, quando Vincent tirou o cigarro, ele tinha basicamente certeza. O padre na minha frente é um viciado. Mas ele mesmo não percebeu, e parecia muito atordoado, o que mostra que provavelmente foi incriminado por alguém. Vincent olhou fixamente para o cigarro em sua mão. Lindy tinha olhos profundos e perguntou significativamente: Padre, de onde veio o cigarro em sua mão? Fim do capítulo. Capítulo 107. Vício. Há algo errado com essa fumaça. Vincent de repente voltou a si, olhou para Lindy com uma cara muito séria e então subconscientemente balançou a cabeça vigorosamente. Impossível. Lindy não ficou surpreso com a reação do padre, isso lhe permitiu aceitar a fumaça problemática sem saber, e até teve uma reação de abstinência sem perceber algo errado. A fonte da fumaça era definitivamente algo em que ele podia confiar. No entanto, é precisamente por isso que faz as pessoas se sentirem ainda mais arrepiadas, não importa se ele aceitou o que os outros deram, ou em qual loja ele comprou o cigarro. Quando isso acontece, é tudo de coração negro ao extremo. Os outros são o inferno. Você nunca pode saber o que os outros pensam, então ninguém pode ser completamente confiável. Lindy manteve as mãos cruzadas e apoiou o queixo, e disse lentamente: Nada é impossível, padre, que tal responder algumas perguntas para mim primeiro? Ainda posso não responder. Vincent disse isso silenciosamente em seu coração, é claro, ele não diria em voz alta. Com certeza, Lindy não esperou que ele respondesse se pudesse, e começou a fazer perguntas por conta própria: de onde vem seu cigarro? Vincent primeiro olhou para o cigarro em sua mão, hesitou por um momento e então abriu a embalagem dura. Do meio dos poucos cigarros restantes, o padrão de coroa de árvore prateada que pode ser visto fracamente no papel branco interno é revelado. Embora a transação de itens extraordinários seja confidencial, já que a outra parte é um transcendente de pelo menos nível de destruição, não deve haver necessidade de mantê-la em segredo. Câmara de Comércio de Ash. Vincent colocou a cigarreira de volta, respirou fundo e disse: Comprei isso da Câmara de Comércio de Ash. É chamado de Cérebro da Lua Sagrada, e só foi vendido recentemente, está disponível ao público apenas como um experimento. Os clérigos escolhidos na igreja, o sétimo apóstolo, reconheceram seu efeito, pensando que realmente ajuda na meditação e fortalece a conexão com a lua. Por causa disso, quando sua eficiência de meditação declinou recentemente, ele só pensou que era seu próprio problema, mas nunca suspeitou que havia um problema com a fumaça. Para o clero, obediência também é um curso obrigatório. Os apóstolos governam os padres, eles são os padres no terceiro nível, eles representam uma parte da vontade da lua e têm autoridade absoluta. No entanto, agora, depois de ser informado pelo dono da livraria, Vincent de repente ficou desconfiado. Existe realmente um problema. Vincent balançou a cabeça novamente, mas é realmente impossível. A credibilidade da Câmara de Comércio de Ash nunca foi um problema, e o próprio apóstolo disse que outros padres que conheço disseram que o efeito do cérebro da lua sagrada é muito bom. Parece que só ele tem sintomas de desconforto. Câmara de Comércio de Ash. Lindy ficou um pouco surpreso, ele não esperava ouvir esse termo familiar da boca do padre. Mas não é difícil de entender. O grande poder da Câmara de Comércio de Ash pode ser visto pelo fato de que ela pode facilmente fornecer identidades falsas na cidade de Nujin. Embora não seja tão aterrorizante quanto a Holy Resources, também é uma organização empresarial de nível gigante. Para usar uma analogia popular e moderna, a Holy Resources é uma empresa gigante capaz de produzir produtos completos em vários campos, e a Câmara de Comércio de Ash é Taobao. Em tal plataforma de vendas, não parece surpreendente que haja itens dedicados ao clero da igreja. Se fosse a Câmara de Comércio de Ash, Lindy poderia entender por que o padre à sua frente tinha confiança incondicional na qualidade dos cigarros. Mesmo sem o bônus de impressão de conhecer Keili, a Câmara de Comércio de Ashtree ainda é uma plataforma de compras muito famosa e confiável. Além do mais,
Para a outra parte, a certificação pessoal de um apóstolo e os exemplos de outras pessoas. No entanto, os sintomas da outra pessoa também são reais. Parece que esse assunto é mais complicado do que se imaginava. Lindy ficou pensativo e perguntou: eu disse que nada é impossível. Irei à Câmara de Comércio de Ashtree e perguntarei, mas agora, o mais importante é você, pai, em quem você quer acreditar. Acreditar na igreja, ou acreditar nele? Vincent entendeu o significado da pergunta em um instante e ficou em silêncio. A livraria ficou em silêncio novamente. Vincent queria rezar para que a lua lhe desse paz, mas descobriu que o emblema sagrado não respondia na mão do oponente. Inconscientemente, ele queria pegar um cigarro e acendê-lo, mas a ação parou no meio do caminho. Vincent sorriu ironicamente, olhou para o cigarro em sua mão e teve que admitir que algo estava errado com ele. Quando viu a fumaça, sentiu aquela sensação extremamente desconfortável novamente. Sem a interferência de seus pensamentos, seus sentidos ficaram mais claros. Sua pele parecia estar coberta de formigas. A coceira era insuportável, e até seus órgãos internos começaram a coçar. Que sensação óbvia, que sensação assustadora. Mas ele não tem como questionar a igreja. A educação que recebeu não lhe permite questionar a igreja. Eu não sei, eu realmente não sei, por favor, me oriente. Vincent se abaixou, inseriu dolorosamente as mãos na fenda do cabelo e apertou a cigarreira com força. Lindy suspirou, sentindo como se tivesse visto Lao Wang de 2 anos atrás. Naquela época, Wilde também estava em um momento doloroso, sentindo-se confuso por causa do colapso de suas próprias crenças, e quase embarcou no caminho da autodestruição. Felizmente, ele entrou nesta livraria e conheceu Lindy, uma pessoa calorosa, gentil e prestativa, e agora sua vida voltou ao normal. Mas comparado a Lao Wang, o padre na frente dele pode ser mais doloroso. Seria um pouco cruel para um clérigo questionar sua própria igreja, mesmo que fosse apenas um membro da igreja. Mas, as dores do pensamento independente são inevitáveis. Se realmente houver um problema dentro da igreja Dome, deixe o bom padre na frente dele, que pode vir aqui para as pessoas da paróquia e está disposto a cuidar de suas ideias, escolher concordar com Colin em contato e vir aqui primeiro para exorcizar o espírito, para continuar sofrendo. Essa é a verdadeira crueldade. Lindy disse aliviado: relaxe, você pode deixar outras coisas de lado por enquanto e investigar mais tarde. O mais importante é sua condição física atual. Você raramente deve fumar. Ele analisou. De acordo com o que você disse, seus colegas não são anormais. Na verdade, deveria ser o oposto. Comportando-se normalmente. Como você está se sentindo agora? Vincent levantou a cabeça, se acalmou, respirou fundo e descreveu, e finalmente disse: eu vi a lua em uma alucinação, o que era originalmente impossível. É realmente impossível, pessoas cegas veem coisas, isso é um sonho ou uma alucinação. Mas chegou a esse ponto, parece que é realmente um pouco sério. Pare de usar o cérebro da lua sagrada, ele pode fazer com que você se comporte de forma anormal, então assuste a cobra, encontre outra coisa para fazer e desvie sua atenção. Lindy se levantou e pegou a versão em braille de If You Give Me 3 Days of Light, da prateleira. Este livro é muito adequado para você, talvez você possa ver algo diferente dele. Vincent olhou fixamente para os livros em seu campo de visão que estavam queimando com chamas brancas e emitindo luz como uma explosão. De fato, muito diferente. Fim do capítulo. Capítulo 108. No campo de visão do Olho da Lua, de Vincent, o livro explodiu com uma luz semelhante a uma chama no momento em que saiu da estante. Era tão deslumbrante quanto o sol, quase iluminando toda a livraria. O dono da livraria é como segurar uma bola de fogo ou um pequeno sol. A chama ardente parece fazer as pessoas sentirem o poder contido nela diretamente. Com a expressão sorridente em seu rosto, há uma espécie de fogo interior. A poderosa divindade emanando de fora chocou instantaneamente o coração de Vincent.
O padre da igreja Dome não pôde deixar de se levantar, Swish. Esse sentimento é muito familiar para ele. Toda vez que você medita e ora, quando a alma ressoa com o símbolo sagrado, a mente afunda no reino etérico que pertence à lua. Sempre que você recebe a bênção e o presente da lua, você pode realizar magia para curar os feridos ou remover o mal. Cada membro do clero pertencente à igreja Dome tem tal poder em seus corpos, tornando-os seres extraordinários que são diferentes das pessoas comuns. Acima da cúpula, o poder divino da lua concedido aos piedosos. Mas é óbvio que a divindade e o poder que emanando o livro à sua frente são mais fortes, agressivos e cheios de vitalidade. É como acender uma grande quantidade do poder divino da lua depois de ser altamente concentrado. Vincent pode perceber claramente que os dois são da mesma origem. Mesmo, o que o fez sentir um pouco apavorado foi que ele vagamente sentiu que as duas forças não vinham de uma fonte, mas uma delas vinha da outra. Quanto a quem veio de quem, Vincent originalmente queria se forçar a ignorar essa cognição. Mas, olho da lua, não deixou de lado nenhum fenômeno anormal no campo de visão. Na luz brilhante que encheu seus olhos, outra fonte de luz fraca apareceu. Vincent olhou para ela subconscientemente e então abriu os olhos em um instante, quase querendo arrancar sua venda. Ela estava emitindo uma luz fraca, como se ecoasse a divindade no livro, e outra fonte de luz era seu emblema sagrado. Sim, pertence à igreja abobadada, e o emblema sagrado prateado que delineia a lua do último quarto e ondulações está emitindo uma luz suave neste momento por causa da iluminação de outra divindade. Vincent observou seu emblema sagrado se tornar cada vez mais brilhante, ainda mais brilhante do que quando ele estava meditando ou realizando feitiços divinos. Embora fosse muito inapropriado, ele olhou para o emblema sagrado, duvidando profundamente de quem era o dono do emblema sagrado. Pensando que nunca deixo o emblema sagrado em minha mão, mesmo quando durmo, eu o uso, e me sinto inexplicavelmente traído. Ao mesmo tempo, porque o emblema sagrado estava integrado em parte de sua alma, Vincent de repente sentiu uma força quente e vital surgir em seu corpo, nervoso e agitado. Vincent relaxou instantaneamente, sentindo todo o corpo atordoado, tão confortável quanto mergulhar em água quente após um dia agitado. Parece um lar, e o poder da lua não é a menor barreira para isso, até mesmo torcendo como um rio fluindo para o mar. Enquanto todo o seu corpo relaxava, um pensamento repentino ocorreu a ele, quase incontrolavelmente. Ele teve um pensamento aterrorizante: será que este é o verdadeiro Deus? Quando essa ideia surgiu, o medo que derrubou completamente sua cognição anterior, o frio que subiu de suas costas deixou seu couro cabeludo dormente, e ele estremeceu involuntariamente. Todo o corpo de Vincent estava rígido, e as palavras de Lindy agora zumbiam em sua mente: em quem você quer acreditar? O significado desta frase provavelmente não é tão superficial quanto ele acabou de entender. O dono da livraria não está perguntando em quem acreditar entre a igreja e ele sobre Sheng Yuenao, mas perguntando a ele no que ele escolhe acreditar quando vê essa situação diferente, que subverte a cognição. O que é mais terrível, Vincent engoliu em seco, e a lua está acima, perdoe sua blasfêmia. Ele deve ter sido enfeitiçado, caso contrário, como ele poderia pensar absurdamente que o poder naquele livro é a fonte do poder divino da lua? Ao longo da longa noite escura da minha vida, os livros que li e aquelas pessoas leram para mim se tornaram um grande farol de brilho, mostrando-me os canais mais profundos da vida e da alma. Lindy leu o texto original de If You Give Me 3 Days of Light, entregou o livro com um sorriso e então disse: os cegos devem deixar suas mentes claras, e ler é uma ótima maneira de manter suas mentes pacíficas e claras. Os livros são a escada do progresso humano e também o caminho para obter educação, o que pode acalmar as pessoas. Esta autobiografia de Helen Keller, uma mulher inquestionavelmente grande, conta a história de sua vida. Como uma pessoa cega e surda de nascença gradualmente encontra esperança na vida, olha para tudo com uma atitude positiva e otimista e vive uma vida mais deslumbrante do que a maioria das pessoas fisicamente capazes.
Lindy sentiu que este era o melhor livro para dar a uma pessoa cega. Vincent olhou para o livro, e o choque em seu coração não havia se dissipado, e por causa da frase, "a longa noite da minha vida", ele acrescentou um toque de fantasia. A longa noite escura poderia se referir à segunda época da antiguidade, a era sem luz ou fogo. Ele já havia adivinhado que a outra parte era pelo menos uma potência de nível de destruição, mas em conexão com esta frase, e o poder divino neste livro, poderia ser que ele fosse uma espécie imortal de nível divino que viveu por dezenas de milhares de anos. Vincent ficou apavorado ao pensar nisso. Suas costas já estavam quase molhadas de suor frio, mas agora ele sentia ainda mais calafrios. Pela cegueira que ele disse, ele está zombando das pessoas da Igreja Dome por serem cegas e colocarem a carroça na frente dos bois, incapazes de ver o Deus verdadeiro e adorando cegamente uma casca vazia. Cada frase do dono da livraria parecia ter um significado profundo. Ele sentia profundamente seu desprezo, e demorava um pouco para entender cada vez. Como uma criança ignorante aos pés de um gigante, ele se sente envergonhado de si mesmo. Lindy continuou: "Na verdade, a única coisa em que você precisa acreditar é em si mesmo. Leia este livro e então faça seu próprio julgamento. Você precisa encontrar seu verdadeiro eu, sair da escuridão e da solidão e ver com os olhos do seu coração. Seja verdadeiro, abrace a luz." Ele tinha muito significado e gesticulou para que a outra parte pegasse o livro. Vincent olhou para o livro, lentamente estendeu a mão e pegou o livro com as duas mãos. A luz branca como uma chama converge, finalmente formando o título do livro na capa, revelando a aparência original do livro. O texto neste livro parece ser algum tipo de escrita cuneiforme esculpida antiga, composta de pontos e alguns outros símbolos. Em suma, nunca deveria ser entendido por Vincent, mas quando ele estendeu a mão e tocou o texto, foi natural. O significado das palavras apareceu em meu coração. O código sagrado do sol, este é o nome deste livro. A luz da lua vem do sol, então o poder divino da lua vem das escrituras do sol, Vincent pensou em seu coração. Mas ninguém nunca acreditou no sol. Após a primeira era, a luz, o fogo e o sol desapareceram juntos no sonho, e Aesir entrou na segunda era sem luz e fogo. Se o sol é o Deus real, então o que é a lua agora? Fim do capítulo. Capítulo 109. Vincent cresceu na abadia de St. Laurent na Igreja Dome na 4th Street em Nogini. O segundo maior mosteiro da Igreja Dome na cidade alta de Nugin tem um sistema educacional completo. O mosteiro adota órfãos talentosos e cultiva os melhores padres e freiras para a Igreja Dome. Quando essas crianças crescerem, elas serão a mão de obra necessária para serem enviadas para várias paróquias. Ao mesmo tempo, um verdadeiro orfanato foi criado para acomodar aquelas crianças que não eram talentosas ou foram eliminadas durante o processo de ensino, e receberam educação normal após limpar as memórias relacionadas ao extraordinário. Como um padre muito ortodoxo e sério, Vincent é definitivamente conhecedor. Além do conteúdo da teologia, o que ele estudou também inclui vários conhecimentos. Uma parte muito importante disso é a história de Aesir. Comparado com a história vaga conhecida pelas pessoas comuns, Vincent estudou sistematicamente o passado antigo que estava realmente escondido pelo extraordinário. Até o final da Segunda Era, o Alto Muro de Neblina foi construído, e esse período pertenceu completamente à Era da Mitologia. A Igreja Dome nasceu na Terceira Era. Ela acredita na Lua e ganha poder de sua conexão com a Lua. Ela acredita que a Lua é o único Deus que sobreviveu desde o início do mundo e ainda vive em sonhos. E o Sol, no início da Segunda Era, saiu no sonho, o que levou diretamente ao início da Segunda Era e ao fim da família gigante. Vincent sempre pensou assim antes de hoje: o Sol e a Lua são dois deuses diferentes. Embora possam estar relacionados um ao outro, eles não são tão próximos. Afinal, embora o Sol esteja extinto, o luar é eterno, ainda brilhando no mundo e dando força aos crentes. Até agora,
Ele viu com seus próprios olhos que seu emblema sagrado ressoava com a luz emitida deste livro chamado Livro Sagrado do Sol, e até se alegrou, como rios fluindo para o mar. Sentindo o calor e a força imparáveis trazidos a ele pela divindade, transbordando deste livro, ele eliminou toda a inquietação e desconforto físico em seu coração, e controlou vagamente seu próprio poder divino. Pensando nisso novamente, o cérebro da lua sagrada em minha mão, que foi reconhecido pelo sétimo apóstolo como um item supostamente sobrenatural que ajuda na meditação e fortalece a conexão com a lua, pode ter um problema. Vincent se sentiu confuso neste momento, e não ousou abrir o livro em sua mão, mas dúvidas já estavam crescendo em seu coração. O que deu errado? O que ele deveria fazer agora? Subconscientemente, ele levantou a cabeça e voltou seu olhar para a única pessoa que poderia guiá-lo no momento. Sob a luz fraca, o dono da livraria mostrou um sorriso misterioso e tênue e disse: "Não se preocupe, não fique confuso, pai, você encontrará a resposta para seu coração e sua própria luz neste livro. Ao mesmo tempo, todas as perguntas serão eventualmente respondidas. Contanto que você esteja disposto a procurá-las, se tiver vontade e determinação, eu o ajudarei. Neste assunto, a vítima é o padre à sua frente, então participar da investigação depende principalmente dos pensamentos da outra parte. O poder da Igreja Dome não é pequeno, e é a própria crença da outra parte. Lindy não ficaria surpreso se a outra parte decidisse desistir por causa de seus próprios interesses e segurança, ou mesmo se voltasse contra ele por sua crença. No entanto, esta é apenas a linha de fundo psicológica de Lindy. A julgar por sua observação atual, o padre à sua frente não é uma pessoa assim. Deixe de lado o significado. Isso mostra que, de fato, ele já tomou uma decisão em seu coração, mas precisa de outra pessoa para ser o guia. Embora ele seja um padre que frequentemente atua como um guia, quando sua própria fé é abalada, ele também precisa de outros guias para ajudá-lo. Lindy era exatamente o guia que ele esperava. Misterioso, poderoso, proposital. Vincent meditou sobre sua impressão do dono da livraria em seu coração, adivinhando o propósito da outra parte. Se for dito que o dono da livraria é realmente uma espécie de vida longa que sobreviveu, pelo menos, desde a segunda época, ele deve ter experimentado pessoalmente aquele período da mitologia, ou ele pode ser um membro da mitologia. Então ele existiu ainda mais do que a Igreja Dome, o sol se apagou, os gigantes pereceram, até a ascensão dos seres humanos, todos eles testemunharam com seus próprios olhos. Ele deve ser muito claro sobre a verdade sobre a lua e o sol, e este, livro sagrado do sol, é a prova. O dono da livraria entregou-lhe o livro e pediu-lhe para procurar a luz. Poderia ser, ele queria aproveitar esta oportunidade para colocar ordem nesta história distorcida. Vincent ficou surpreso com sua ideia ousada, mas quanto mais pensava sobre isso, mais possível se tornava. Caso contrário, como um homem tão grande poderia prestar atenção nele, um padre comum, e até mesmo trazê-lo aqui deliberadamente? Isso mesmo, a confiança do dono da locadora de vídeo ao lado deve ser o resultado do dono da livraria intencionalmente. Por meio de uma maneira tão natural e secreta, ele foi trazido aqui, conversado novamente e dado este livro-chave, era quase como se ele estivesse manipulando o destino com facilidade. Vincent secretamente respirou fundo, é realmente assustador esses homens grandes. Nessa situação, se ele se recusar, ele sempre sente que se tornará parte da alma da gárgula ou se tornará o fertilizante das rosas. Só agora ele percebeu que aqueles poucos tapas agora eram, na verdade, avisos antecipados. Pensando dessa forma, só há um caminho a seguir. Além do mais, a forte confusão em seu coração neste momento realmente precisa ser respondida. Qual é a situação por trás de tudo isso? Sua crença é as cinzas do sol ou um Deus falso que roubou o poder? Por que a Igreja permite que o vício alucinógeno circule? Aceitar este livro sagrado do sol significa aceitar parte da verdade. O padre exalou lentamente, segurou a escritura em sua mão e disse com firmeza: "Eu entendo."
Estou honrado em ter sua ajuda. Quero saber a verdade. Este é o único desejo em meu coração. Lin-Je assentiu, e o padre determinado na frente dele realmente não se desviou de seu próprio julgamento, dizendo: você pode ter tal consciência, o que prova que você já tem uma direção em seu coração. Muito bom. Ele continuou: mas você ainda tem mais a fazer. Se você quer saber a verdade, você tem que confiar em si mesmo. Afinal, Lin-Je não tinha um conhecimento profundo da Igreja Dome, então é melhor deixar o oponente decidir como lutar na área local. Mas agora que o assunto ainda envolve a Câmara de Comércio de Ashtree, parece mais complicado, mas, na verdade, pode haver uma solução extra. Na verdade, é mais conveniente do que deixar o padre investigar com ele sozinho. Afinal, de acordo com o entendimento de Lin-Je sobre Kei Li, ela não é esse tipo de pessoa, então isso significa que há um fantasma interior na Câmara de Comércio de Ash que prejudica a reputação da Câmara de Comércio. Acredito que Kei Li estará interessado nisso. Lin-Je apoiou o queixo com as duas mãos. Vou perguntar a Kei Li o que aconteceu com esse lote de cérebros de Sheng Yui. Fim do capítulo. Capítulo 110. Kei Li Chapman. Como o tópico envolvia a Câmara de Comércio de Ash, Vincent facilmente pensou em um dos 3 presidentes de filial da Câmara de Comércio de Ash. Cresça como uma lenda, e agora a nova potência feminina mais quente, bruxa de Chapman, Kei Li Chapman. Na verdade, em circunstâncias normais, os seres sobrenaturais na base raramente conhecem os seres sobrenaturais de outras forças que não são muito famosas, geralmente ligadas à sua força. Como um padre que frequentemente recebe comissões para exorcizar espíritos e praticar meditação arduamente todos os dias, Vincent não tem atividades de fofoca e entretenimento, e ele sabe muito pouco sobre esses grandes nomes. No entanto, como a Câmara de Comércio de Ash é controlada por padres druidas, embora os druidas raramente realizem atividades missionárias em larga escala por causa de seu pequeno número e alto limiar, eles também são uma seita com cooperação, a Igreja do Domo para a Câmara de Comércio de Ashtree, ainda daremos atenção especial a ela. Especialmente, a ascensão de Kei Li é muito lendária, e sua origem ilegítima mestiça também é muito controversa, então até Vincent sabe o nome do recém-promovido presidente da filial. Lin-Je estava prestes a explicar a identidade de Kei Li e notou a expressão ligeiramente alterada de Vincent, ergueu as sobrancelhas e disse: "Oh! O padre também sabe sobre essa criança." "Eu sei, aquela da família Chapman?" Vincent perguntou por cautela, e depois de receber uma resposta afirmativa, ele não pôde deixar de se inclinar um pouco para trás. O dono da livraria chamou Kei Li de "essa criança", mas... embora houvesse rumores de que ela era uma criança de 11, 2 ou 3 anos, sua idade real era na verdade mais de 100 anos. Entre os elfos noturnos, essa idade, é claro, não é grande coisa, mas comparada aos humanos, isso já ultrapassou a expectativa de vida de um humano normal. Especialmente agora que essas espécies de vida longa não estão mais no estado de despreocupação na floresta, o que levou a uma mente relativamente lenta. Esta centena de anos é uma verdadeira centena de anos de experiência, caso contrário, mesmo que Kei Li tenha o poder de manipular os corações das pessoas como se diz, ela nunca será capaz de ocupar um lugar em uma organização tão grande como a Câmara de Comércio de Ash. Parece que seu palpite anterior é realmente verdadeiro. O dono da livraria é definitivamente uma espécie de vida longa. Além disso, o dono da livraria parecia estar muito familiarizado com a bruxa de Chapman, dizendo: "Pergunte a ela", era muito casual, e sua atitude era até um tanto íntima. Isso significa que ele pode contatar Kei Li a qualquer momento, e pode facilmente pedir a ela para investigar e fazer coisas para ele, até mesmo sobre os assuntos internos da Câmara de Comércio de Ashtree. A especulação de Vincent sobre a influência do dono da livraria aumentou novamente, e ele disse cautelosamente: "A senhorita Chapman é muito poderosa. Eu ouço o nome dela há muito tempo. Suas conquistas na Câmara de Comércio de Ash nos últimos anos são impressionantes." Impressionante, realmente incrível.
Obviamente, o padre não tem muita experiência em elogiar as pessoas. Embora ele realmente queira elogiar a bruxa de Chapman, que tem um relacionamento em comum com o dono da livraria para aumentar sua favorabilidade, mas não é fácil elogiá-lo secamente. Apenas algumas palavras. Isso o fez corar de vergonha inexplicável. Logicamente falando, os padres têm o dever de pregar e esclarecer os crentes, então sua eloquência não deve ser tão ruim, mas Vincent realmente não é bom com palavras e frequentemente pede que freiras e outros padres façam essas tarefas. Ele mesmo geralmente não precisa falar muito quando sai para se livrar do espírito, ele sempre se comunica claramente por mensagens de texto. Espero que o dono da livraria possa ver meus pensamentos reais sob minha aparência sem graça, o padre Vincent só pode rezar em seu coração. Haha, onde, ela ainda é uma criança que não é muito sensata. Ela costumava chorar quando comprava livros de mim, mas ela é realmente um garotinho talentoso e cheio de personalidade. Ela provavelmente cresceu muito agora. Lembrando da primeira vez que viu Killy, aquela garotinha bonita com um rosto teimoso, Lindy não pôde deixar de evocar um sorriso levemente suave. Sorrindo como um pai que ouviu outros elogiarem seus filhos por suas boas notas. Vincent deu um suspiro de alívio. Parecia que Killy também era uma das clientes da livraria, mas ela tinha um bom relacionamento com o dono da livraria. Mas, chorando, isso é realmente uma descrição da bruxa de Chapman. Eu sempre sinto que ouvi algo incrível. Depois que Lindy se lembrou, ele acalmou sua expressão e continuou a instruir. Resumindo, pedirei a Killy para investigar na Câmara de Comércio de Ashtree. Depois que você voltar, preste atenção em outras pessoas que também usaram esse cigarro como você. Dosagem, reação, semelhanças e, você tenta entrar em contato com o sétimo apóstolo que você mencionou e contar a ele sobre sua anormalidade, não esconda isso. Vincent hesitou por um momento e disse, isso não vai assustar a cobra. Lindy sorriu e disse, o que você precisa estar atento é a reação adversa de se expor para parar de usar a droga. Se eles fornecem cérebro da lua sagrada para muitos padres, você definitivamente não é o único que experimentará anormalidades. Não se preocupe, não há como evitar esse tipo de coisa, arriscado. Na análise final, o propósito deles não é matá-lo, mas torná-lo viciado. Se você mostrar honestidade, eles não suspeitarão e continuarão tentando apaziguá-lo e fazer lavagem cerebral em você. Pelo contrário, se você mostrar hesitação e tentar encobrir algo, significa que você percebeu que algo está errado e não tem mais confiança absoluta neles, entendeu? Vincent assentiu rapidamente e disse, entendido. Muito bem, está ficando tarde, pai. Lindy finalmente disse com humor, não deixe meu bom vizinho esperando, ele ainda está esperando o resultado do seu exorcismo. Se você ficar comigo durante a noite, temo que ele vá chamar a polícia. Ele sussurrou, o que há de errado, registre em sua mente e me diga da próxima vez que vier. Mantenha sua vontade e você terá a luz. Moen ajudou a registrar as informações e, depois de pagar o depósito para pegar livros emprestados, Vincent saiu apressadamente e respeitosamente. Parado na porta da livraria, ele não conseguiu evitar um suspiro de alívio, tocando sua testa coberta de suor, quase vendado. O pano estava molhado, e o punho que estava firmemente cerrado estava solto. É tão assustador. Este foi definitivamente o processo mais emocionante e excitante de remoção de espíritos que ele já experimentou, e agora, era hora de pensar em como apaziguar o pobre senhor Colin, que acidentalmente descobriu a anormalidade de seu vizinho. Vincent estava olhando para o livro em sua mão com um sorriso irônico, quando de repente ouviu uma voz de mulher madura e ligeiramente rouca atrás dele. O padre da igreja Dome? Ele virou a cabeça vigilantemente, e, viu, a mulher alta saindo da escuridão. Ela tinha um par de olhos cinza-ferro, uma bengala preta na mão, e um brinco de losango cor de sangue na orelha, quase correndo em direção ao rosto, tão aterrorizante quanto enfrentar os incontáveis espectros na gárgula. Os instintos de Vincent dispararam. Caçadora!
Um caçador poderoso com talvez um nível de pânico maior. Fim do capítulo.